Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho dessa polêmica aí de baleia azul, desse jogo aí, né, que já se tornou um grande cuidado aí para os pais, né, para nós pais, a preocupação de muitos pais, muito falado ultimamente esse tema aí, né, baleia azul, muito falado nas televisões, telejornais, na internet. Tanto é que você pesquisa no Facebook jogo baleia azul e não aparece mais. Acho que o Facebook, né, bloqueou aí todo e qualquer conteúdo aí sobre esse jogo. Bom, gente, há uns dias atrás eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem com 50 possíveis tarefas desse jogo, né? Dentre elas, nossa, acordar 4h20 da madrugada e assistir filmes de terror, filmes psicodélicos, subir em cima do telhado mais alto que você encontrar, subir em guindaste, ir para o meio de ferrovia, gente, ouvir música que eles indicam aí, né? Devem ser músicas dos piores tipos, se cortar, fazer cortes por cima de veias não profundos e tal. Gente, achei um absurdo isso. Dentre elas, a última tarefa é tirar a própria vida, né? Que eu acho um absurdo. A pessoa que inventou esse jogo é o próprio demônio, né? Desculpa, gente, esse termo, mas eu tenho que usar esse termo. Assim, eu até li para meu filho, né? Li pro meu esposo, pro meu filho. Eu li para ele, gente. Ele vai fazer 9 anos e eu li para ele. Eu falei, você teria coragem de fazer isso? Ele falou, eu falei, nem pesquise nada que tenha baleia azul, nem jogo, nem nada, nem pesquise nada sobre isso. Sai fora enquanto é tempo, porque isso é coisa de louco. Gente, mas depois eu fui me aprofundar e realmente pessoas, né, crianças, adolescentes que têm assim algo relacionado com depressão, né, são realmente, gente, capazes de fazer isso, de entrar nesse jogo, nesse tal jogo aí, né, de fazer essas coisas. São crianças e adolescentes que tenham algum indício de depressão. E aí, gente, eu fui pesquisar um pouquinho sobre como a gente percebe, né, se no caso nossos filhos venham a ter depressão, como você vai perceber a depressão na infância e também na adolescência, né? Eu quis pesquisar esse tema porque eu acho que eu posso ajudar muita gente, né, abordando esse tema aí. Então, gente, na criança, a depressão, né, na criança, você percebe como a criança, ela tem grande dificuldade de expressar que ela tá deprimida. Ela não sabe como ela vai dizer isso, como ela vai falar. Ela não sabe externar as próprias emoções, né? E a criança, ela se queixa como? Problemas físicos. É o modo mais fácil dela dizer o que ela sente, né? Ai, tô com dor no estômago, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. Então, alguns aspectos, né, nesse comportamento infantil pode revelar que a criança tá com a depressão instalada. Como? Né? Ela tá sempre em atividade, ela tá sempre explorando o ambiente. A criança, ela é de natureza hiperativa. Ela quer explorar, ela quer aprender, ela quer interagir. Então, quando você encontra essa criança meio quieta, muito quieta e por longos períodos de tempo, porque a criança também ficar quieta, às vezes é normal, né, gente? Então, ela tá insegura, ela retrai esse desejo de exploração, ela não se interessa por nada. Você tem que estar atento quando a criança está quieta demais, quando ela está com muito medo de se separar das pessoas, quando ela quer estar com gente o tempo todo, ela não suporta ficar sozinha, ela não quer ficar sozinha por nada. Gente, a criança tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de dormir sozinha, ela acha que vai aparecer bicho, que alguém tá observando ela, que alguém vai pegar ela. Então a qualidade do sono dessa criança, gente, muda muito nos quadros depressivos, né? Eu tô pegando uma colinha aqui, viu, gente? A criança, ela começa a frequentar a escola. Quando ela começa a frequentar a escola, ela pode até ter um medo de sair para recreação, ela pode querer ficar sozinha dentro da sala de aula ou com um adulto, né? Mas ela não quer
muito movimento, ela não quer muitas pessoas, aglomeração de gente, ela não gosta dessas coisas, a criança com depressão. O medo, né? A ansiedade da separação e o medo persiste, a criança reclama o tempo todo de dor de cabeça, dor de barriga, nunca demonstrando que tá bem, gente. Então aí estão os sinais para você perceber que o seu filho tem alguma coisa que não é comum, né? Alguma coisa que não é normal. Na depressão infantil, o sono começa a ser interrompido por pesadelos. E o medo de dormir sozinha, de ficar sozinha, faz com que ela reclame, com que ela chore muito na hora de dormir, gente. A criança não consegue dormir, ela até tá com sono, mas ela não consegue dormir. Isso, gente, sempre, né? Eu não tô falando aqui de um caso isolado, que tem um dia que nossos filhos não conseguem dormir, não querem dormir ou choram pra dormir, ou têm dificuldade pra dormir. Isso é um caso isolado, então você tem que ser esperto pra perceber se isso continua por muitos períodos, por longos períodos, né? Não é o choro de quem quer continuar brincando, é um choro assustado, indicativo do medo, né, que tá tendo o tempo todo, que a criança tá sentindo. Então isso pode ser indício de depressão aí nas crianças, né, que ainda não sabem externar. E no adolescente, gente? No adolescente a gente percebe quando ele tá muito agressivo. Claro que eu vou falar mais uma vez aqui, mudança de comportamento, sentimento exagerado é normal na adolescência. Mas se o seu filho apresenta isso a maior parte do dia ou durante mais de 1, 2 semanas, é bom você prestar atenção, né, gente? Agressividade o tempo todo, 24 horas, claro que não é normal, por mais que seja um adolescente ou aborrecente, como a gente é acostumado a falar, né? Então, os pais devem acompanhar o que na escola? Se o desempenho da criança é normal ou se ela teve queda brusca, né, de rendimento, se ela teve queda brusca também de comportamento, né? Problema de relacionamento com o professor, com colegas, dificuldade de concentração, tem que ser observado, né, gente? Na vida familiar, se o seu filho tá explosivo constantemente, ele fica muito enraivado o tempo todo, irritado, instável emocionalmente, uma hora ele tá alegre, outra hora ele tá triste, ele tá sorrindo, daqui a pouco ele já tá chorando, tentativa de fuga quando a criança tenta fugir de casa, né? Discussão sem motivo, atitude de desafio acompanhado de outros indícios, né? Ela passa a desafiar os pais, esse adolescente com indício aí de depressão, ele passa a desafiar os pais. Ele acha que ele é dono do mundo, ele é dono da razão, os pais têm que acatar a ele, e não ele acatar aos pais. Tem casos isolados, gente, claro que eu vou voltar a falar aqui, que são normais durante a adolescência, casos isolados. Claro que a criança, o adolescente, né, vez ou outra ele vai ter essa agressividade, ele vai querer desafiar os pais mesmo, isso é normal da adolescência, mas eu tô falando repetitivas vezes, né? Coisas que se estendem aí por semanas, por meses, que com certeza, gente, não é normal, né? Então também adolescentes depressivos, eles perdem o interesse por atividades que antes eles gostavam. Eles se isolam e se afastam de amigos, de atividades, de tudo, né? Ele pode ainda fazer uso de droga e álcool para se esconder. Porque muitas vezes nós, como adultos, a gente não percebe que o adolescente está precisando de ajuda, que realmente ele está com algum problema, ele está com algum desvio de comportamento, que isso é algum problema, é decorrente de algum problema aí depressivo, né? Então, o adolescente gosta de futebol, gosta de internet, gosta de jogo, de videogame, de uma hora para outra ele não quer mais nada. Ele não quer jogar futebol, ele não quer jogar videogame, ele não quer conversar com os pais, com amigos, ele se distancia de muitos amigos, então ele quer ficar sozinho, isolado, trancado. Gente, pais, atenção, cuidado com seus filhos, né? Se você perceber qualquer coisa desse tipo, preste atenção aí dos seus filhos. Então, falta de energia, gente, de cansaço, sensação de cansaço, alteração de sono, de apetite também pode ser comum nos casos de depressão. Claro que, mais uma vez, eu vou falar que tem uns casos isolados, que tem um adolescente que tem dia que ele não quer comer, que ele tá cansado, que ele tá triste, que ele não quer dormir, e isso é normal. Eu tô falando aqui de coisas que se repetem, né, de quadros repetitivos que acontecem várias vezes no decorrer da semana, do mês, tá bom? Então o jovem, ele se sente cansado para atividades do dia a dia, ele dorme mais
ou menos do que o normal. Às vezes ele é acostumado a dormir a tarde toda, ele fica esperto, acordado a tarde toda, vários dias seguidos. Às vezes ele dorme a noite toda, ele fica acordado a noite toda, de repente, vários dias seguidos. Ou o contrário, ele é acostumado a ficar mais esperto, ele começa a dormir de repente. Gente, vamos prestar atenção nos nossos filhos, né? E também algum indício aí da depressão que pode indiciar, né? A depressão é a perda repentina ou o ganho repentino de peso significativo, né, rápido de peso corporal. Então, os sentimentos também, gente, vamos ficar de olho nos sentimentos dos nossos adolescentes aí. A depressão faz, né, com que os sentimentos de tristeza, de inadequação sejam desproporcionais. A baixa autoestima, as ideias suicidas, que podem até ser concretizadas ou com tentativas de homicídios, de suicídios, aliás, né? São decorrentes dos quadros de depressão, gente. Então, o adolescente, ele passa a se sentir menos que os outros, ele passa a pensar que ele não é nada, que ele não vale nada, que tanto faz ele estar vivo como ele estar morto. Então, gente, isso também pode ser indício aí de um quadro depressivo. Então, pais, um alerta que eu vou deixar aqui: prestem atenção nos seus filhos, nas suas crianças, nos seus adolescentes, porque nós, pais, nós conhecemos nossos filhos, gente. A gente, desde a concepção, ainda mais nós mães, né? Desde a concepção, desde que tá ali dentro da barriga, você sabe se o seu bebê é mais agitado, porque ele mexe mais, se ele é mais tranquilo, porque ele fica mais quietinho dentro da barriga. Gente, nós conhecemos muito bem nossos filhos, então vamos prestar atenção aí nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Não vamos abandonar nossos filhos à própria sorte, não, gente. Vamos prestar atenção aí o que eles fazem, porque nós conhecemos muito bem nossos filhos, gente. E qualquer mudança de comportamento, nós percebemos. Claro que a gente percebe, não vem dizer que não, porque nós pais, quando a mãe e o pai, eles estão perfeitamente atentos à vida de seus filhos, eles percebem qualquer mudança de comportamento. Então, tudo isso que eu falei, gente, claro que mais uma vez, pela milésima vez nesse vídeo, eu vou frisar, tem os quadros isolados aí. Tem a criança que ela dorme e no outro dia ela não quer dormir, isso é normal. Eu tô falando aqui de repetições, de coisas que acontecem repetitivas vezes, muitas vezes por semana, várias vezes por mês. O quadro de comportamento aí do seu filho muda completamente. Claro que a gente vai perceber, né? Então, isso, gente, é o que tá levando muita gente a muitos adolescentes e muitas crianças a esse joguinho aí de baleia azul. Poderia ser baleia cinza, baleia preta, baleia branca. Seria a mesma coisa, porque a ideia é a mesma, gente. Matar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Então eles falam que uma vez dentro do jogo você não consegue mais sair. Eu acho que isso é mentira, gente. Eu acho que isso é para as crianças, para os adolescentes não saírem com medo, né, de que eles vão vir atrás, de que vai matar pai e mãe, vai matar o adolescente, ele acaba morrendo da mesma forma. Ele escolhe morrer, né, ao invés de maltratar, de penalizar alguém da família. Então vamos ficar de olho, gente, também na internet, no conteúdo que os nossos filhos assistem, que os nossos adolescentes assistem. Vamos marcar em cima e mais, vamos monitorar mais nossos filhos, vamos pegar o celular, sim, seja adolescente, seja criança, vamos olhar o que nossos filhos andam assistindo, vamos ver histórico de Google, de internet, de YouTube, de Facebook, tudo hoje em dia tem histórico, gente. Então vamos prestar atenção aos comportamentos dos nossos filhos, vamos amar mais os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças e ficar mais esperto, né, com isso. Eu acho que esse jogo veio... Todo mundo só tá vendo o lado ruim desse jogo aí, baleia azul. Mas eu consigo ver o lado bom. Através desse jogo, gente, os pais estão ficando mais espertos aí, estão ficando mais atenciosos em relação aos seus filhos, estão prestando mais atenção no que seus filhos andam fazendo. Então, gente, também outra coisa, quando o adolescente ou a criança anda mais de roupa manga longa, né? De repente você vê seu filho todo o tempo de manga longa, pode ser que ele esteja riscadinho, pode ser que ele esteja participando desse jogo aí, gente. Vamos prestar atenção, viu? Então o vídeo de hoje, gente, foi esse. Foi mais para esclarecer mesmo, para dividir com vocês o que eu acho, querer dar algumas dicas aí, né, de como a gente faz. Claro que todo mundo sabe como monitorar seus filhos, como prestar atenção. Eu só tô aqui relembrando vocês mais uma vez, né, que fiquem atentos com seus filhos, com seus netos, com suas crianças, com seus adolescentes, tá? E vamos
mudar essa realidade aí, né? Vamos dizer não a esse tal jogo bobo aí de baleia azul, que poderia ser roxa, preta, branca, amarela, enfim. Vamos cuidar mais dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Super beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!